Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre 1 Coríntios, o capítulo 9, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse capítulo, os coríntios, eles estavam. Paulo escreve, né, aos coríntios porque eles estavam duvidando um pouco sobre a legitimidade do apostolado de Paulo. Paulo realmente era enviado de Cristo, né? Porque ele não aceitava receber o sustento, ser sustentado pelos coríntios. Isso levou eles a duvidar de Paulo, porque os outros apóstolos eles aceitavam esse sustento, eles viviam da pregação do evangelho. E Paulo escolheu não viver dessa forma. Mas ele fala assim, ele fala que ele escolheu isso para que não criasse obstáculo para a pregação do evangelho. No verso 1, Paulo escreve, né? Acaso não sou livre como qualquer outro? Né? Então, ele é livre para tomar as decisões, né? Nós somos livres para tomar as nossas decisões, amém? Então, lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 9, fala assim, deixa eu ler aqui com vocês. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Então, Paulo sempre trabalhou, né, arduamente fazendo as tendas e, né, trabalhando com as mãos. E com isso, na verdade, ele entrou no mundo dos escravos e, por fim, acabou também evangelizando os escravos, porque ele conheceu aquele mundo, viu como era, e Paulo também afirma o modo de viver dos outros apóstolos que eram sustentados pelo evangelho. Lá no verso 11, ele fala assim, se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito de colher uma colheita material? E no 14 ele fala assim também, da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. E nós conseguimos entender, né, e ver que sempre para tudo há uma estratégia do Senhor. Para tudo há uma intencionalidade, há um motivo por que Paulo estava ali, por que Pedro estava lá, em cada lugar. E conhecendo um pouquinho mais sobre a vida do apóstolo Paulo, a gente consegue perceber a intencionalidade em todas as situações, né? Quando ele estava livre, ou quando ele estava onde ele morava, quando ele estava preso, sempre há uma intencionalidade. Então a gente, olha só, assim como Jesus também, quando ele passou pelo aquele poço e falou com a samaritana, não foi por acaso que ele estava ali. Ele sabia que ela estaria ali, então foi tudo programado, tinha uma intenção naquilo, de salvar aquela pessoa, amém? Então assim também que seja conosco, que nós tenhamos essa intencionalidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, aonde nós estamos. Que sempre a gente pergunte, né? Tem essa parceria com o Espírito Santo. Falar, né? Espírito Santo, quando a gente sai da nossa cama, falar para ele, Espírito Santo, o que tu tem para mim hoje? Qual é o teu plano? O que você quer que eu faça? E ele vai falar, ele vai guiar. Amém? Então vamos para frente. No verso 16, Paulo fala assim, e no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Então, ai de mim se não anunciar as boas novas. Ai de você se não as boas novas. Então, que a gente anuncie, né, em todo o tempo. Não só com palavras, mas pelas nossas ações, como a gente já vem vendo sobre isso, né? Então, no finalzinho ali do 17, ele fala assim, ó, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, Deus nos confiou essa responsabilidade, né? Que por meio de nós, através de nós, a gente anuncie as boas novas. Amém? Então, do 19, né? Indo um pouquinho para frente, do 19 ao 21, Paulo fala sobre... Ele nos ensina, na verdade, que é muito importante, né? Conhecer os costumes das pessoas, conhecer as pessoas em si, no geral, né? Conhecer quais são seus problemas, pelo que passaram, como que elas vivem, quais são seus costumes, o que elas acreditam. Isso é muito importante. Então, isso é muito importante, a gente se importar com o outro, né? Se importar com as pessoas, orar por elas, orar pelo seu problema em específico
E assim a gente vai mostrando Jesus através da nossa vida, né? Não induzir ou colocar algo, uma obrigatoriedade, não, porque não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo. Mas que nós façamos esse caminho, né? Ser mais fácil para o Espírito Santo entrar e conduzir essa pessoa à salvação. Amém? Então, ele fala, né? Paulo nos ensina a conhecer os costumes, a conhecer as pessoas, mas ele é algo muito importante que ele fala que a gente não deve se melecar no mesmo pecado. Né? No 21 ele fala assim, ó, no finalzinho do verso 21 ele fala assim: eu não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. E o 22 ele fala assim: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Então, o objetivo é levar o máximo possível de pessoas a conhecer a Cristo. Amém? Que assim seja, né, comigo e contigo, esse nosso objetivo, né? Então, Paulo termina ilustrando de uma maneira muito excelente, né, como a vida de um atleta, que ele treina arduamente, que ele leva muito a sério o seu treino, que ele leva muito a sério o seu objetivo, que é receber um prêmio, né, receber um troféu. Então, muito mais, né, Paulo fala ali muito mais o nosso troféu, que ele não é corruptível. É um troféu eterno, é uma coroa eterna que nós ganharemos. Então, que a gente se esforce, que nós, né, nos esforcemos e que levemos a sério, né, essa responsabilidade que o Senhor confiou a nós. Amém? Então, se há, né, uma linha de chegada, que nós todos, né, nós já sabemos que nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos, Cristo já conquistou tudo o que precisava para nós. Nós já vencemos, nós partimos dessa linha. Amém? Então, esses são os meus comentários de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Beijo!